Olá, Marcos. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, tudo? Hoje resolvi ouvir uma gauchesca. É, tá bem. Então tá, em Tá no homenagem à chimarrão de música, o novo? meu, o meu, o meu vinho. Ai, ai. O meu vinho tem que estar, para eu tomar vinho de noite, tem que estar bem acordado com a Cecília, assim, para ela não acordar, para ela não estar combinado com a Cecília para ela não acordar, porque senão complica. Sim. Ai. Boa noite, Nuno. A gente tem audiência lá de Portugal, hein? Olha aí, ó. E olha que o fuso horário lá já tá meio tarde, hein? Pois é. Ai, que bacana. Aline, sejam bem-vindos. Família aí. É, mas tá escondida lá no quarto para fazer pergunta difícil. Tá certo. Ai. Bom, Marcos, hoje então, tu viu, foi mais votado doença de tronco. Eu achei que fosse É. ser o Eu, manejo ali sustentável. Fiquei pois surpresa é. até. Eu também achei que fosse um tema, mas enfim, são temas importantes e que bom que o pessoal está preocupado com doença de tronco, né? Aham. É, E de qualquer forma, depois a manejo sustentável também eu tento trazer mais para frente, né? Também no independentemente, né? Eu tento depois promover uma próxima live, né? sem problemas, a gente pode abordar isso daí, falar um pouquinho dessa questão que a gente tem trabalhado, né? Essa parte de aplicações mais coordenadas, mais pensadas, digamos assim, né, e trazendo um manejo sustentável tanto para o ambiente quanto para o produtor, né. Eu acho que isso é importante, né. A gente sempre está, ainda mais no momento de crise, né. Cada vez mais tem que se pensar em formas que o custo seja bem interessante para o sistema de produção. Mas vamos para a live de hoje, né? Essa aí é outro assunto. Sim, sim. Então, Marcos, eu estava pensando assim, a gente realmente começar, né, bem do início mesmo, né, do conceito geral do que seriam mesmo as doenças de tronco, né, quais que são, né, e quais as causas, os sintomas, né, os principais sintomas que a gente pode observar no campo. E aí depois a gente, né, falar assim das medidas de controle, né, o que que a gente pode fazer e o que você observa que é feito e o que não é feito, né? E aí a gente Sim. vai indo e aí a gente vê também os questionamentos, né? Sim. Não, a gente podemos fazer assim, Carol, eu acho que é interessante, eu faço uma introdução do assunto para localizar, né, até daqui a pouco alguém que não esteja tão habituado com os termos, Isso. e Uhum. depois a gente pode ir direcionando para as perguntas, como foi outro dia, acho que ficou bacana e atende a demanda do pessoal, né, para não ficar, a gente não ficar falando Uhum. de um tema que daqui a pouco o pessoal não está Isso. interessado em ouvir outras coisas dentro desse grande tema, né. Uhum. Então, começa, Carol, pode ser? Sim, fica à vontade. Então tá. Doença de tronco da videira é um grupo de doenças, e eu diria que é um complexo de doenças, que ele é até um pouco, às vezes, difícil da gente compreender, porque normalmente nas outras doenças de plantas, ou na maioria delas, o que a gente tem? A gente tem, no geral, um patógeno que causa uma doença. A média das doenças é, como a gente falou na semana passada, né, sobre milho, enfim, é um agente causal causando uma doença, e aí fica mais fácil a gente compreender. Quando a gente fala em doença de tronco, a gente abrange um complexo de 5, 6 doenças, tá? E dentro dessas doenças, que eu já vou abordar os nomes delas, nós temos uma infinidade de agentes causadores, que predominam e são basicamente fungos, né? Mas nós temos aí pelo menos 300 ou mais espécies envolvidas, tá? Só para se ter uma ideia. Uhum. Então, assim, ó, dentro das principais doenças de tronco da videira, o que nós temos? Nós temos, vou começar de cima para baixo na planta para facilitar a compreensão. Então, a gente tem a podridão descendente, que é uma doença bastante conhecida no Brasil, o pessoal está bastante habituado a ouvir falar dela. E nós temos uma doença chamada doença ESCA,
que é uma outra doença também que ataca basicamente a parte superior da planta de videira. Depois nós temos o pé preto, que até o próprio nome já indica para a gente mais ou menos a localização na planta e o sintoma. Então é um escurecimento dos tecidos na base da planta, próximo ao solo. Tá? E nós temos uma doença chamada doença de Petri, que os agentes causais são muito parecidos com a ESCA, porém essa doença é caracterizada em plantas jovens de videira. O que são plantas jovens de videira que a gente pode conceituar? 5, 6, 7 anos. E isso é uma discussão, porque como é que a gente limita, né? Exatamente. Hoje a literatura ela trata muito de que Petri seria uma fase inicial e ESCA é a fase final desses mesmos agentes causadores de doença, para compreender um pouco melhor. Uma outra doença de parte aérea que no Brasil a gente não tem trabalhado tanto, até pelo menos nós não temos visto tanta ocorrência, é o declínio de Eutipa, que também é uma doença muito, muito parecida com a podridão descendente, porém os fungos causadores são outros, tá? Então, quando a gente fala de ESCA e Petri, que eu falei que são os agentes, são praticamente os mesmos, né? A gente tem gêneros de fungos como Phaemonella, Chlamydóspora, espécies, né? O gênero Phaeocremonium, muito conhecido no mundo, com uma infinidade de espécies envolvidas, que trazem problemas relacionados a essas doenças. Tem outros fungos? Tem. Na fase final da ESCA, nós temos vários fungos que são classificados como os cogumelos, que a gente chama, né, que formam aquele corpo de frutificação bonito e grande, para pôr num risoto, né? Não os de dentro de madeira, mas os outros, champignon, shiitake, né? Mas esses fungos também causam. Por quê? Porque eles acabam apodrecendo a madeira que já foi atacada pelos fungos no início. Então é bem típico que nem fosse um fungo apodrecendo um resto de madeira numa floresta, né? É o caso dessa doença. Podridão descendente, o principal gênero fúngico conhecido é Botryosphaeria, mas tem um outro grande grupo, como Lasiodiplodia, Neofusicó, com outros fungos, né? O declínio de Eutipa são fungos do gênero Eutipa, o próprio nome do gênero do fungo já diz. E o pé preto, que até pouco tempo atrás o principal gênero que dava, puxava adiante essa doença, a Cylindrocarpum, ele tem sido reclassificado e em outros gêneros atualmente, né? Como Ilionectra, Campylorcarpum e outros grupos de fungos. Então eu falei o nome, xinguei bastante pessoal aqui agora com esses nomes de fungo, mas é para localizar vocês. Uma doença bastante conhecida na Serra e no Brasil, que tem uma fama tão grande quanto a pérola, é a fusariose. Em teoria, essa doença não está agrupada, se a gente ler artigos de doença de tronco, não está agrupada em doença de tronco. Porém, no Brasil, como ela é muito frequente, a gente acaba tratando ela junto nesse grupo de doenças de tronco. Então, a fusariose, causada por Fusarium, né? Então, é uma doença bastante importante. Quais são os sintomas e os danos que a gente percebe dessas doenças? Declínio, brotação menor nas plantas, então o tamanho da brotação fica menor. A gente enxerga um sintoma de avermelhamento, amarelecimento e necrose na entrenervura das folhas, né, nessas plantas que têm baixa brotação. E, por fim, a morte da planta. Então, são fungos que levam à morte da planta. Quanto tempo? Isso depende muito de quando que o fungo infectou a planta e a situação de estresse da planta e outros que ocorrem. Mas, no geral, o que o pessoal associa mesmo os sintomas dessas doenças, e aí o dano já, né, associando, é o declínio e morte. Então, o que eu enxergo quando eu olho o meu vinhedo de cima? Eu vejo falhas no vinhedo, que até pouco tempo atrás eram bastante associados à pérola da terra e fusariose somente, e hoje, de uns anos para cá, e aí os trabalhos no Brasil começam lá pelos anos, mais fortemente lá pelos anos 2000, essas doenças em discussão. E nos últimos anos, e aí eu diria de 2010, 12 para cá, é onde a gente trabalha mais e conversa mais sobre esses fungos. Tá? Bom, eu só queria falar mais talvez algo introdutório, depois tu me coloca mais alguma coisa, Carol, que é o seguinte: essas doenças, elas têm uma característica importante, que elas vêm desde o material, a planta-mãe na produção de mudas, esses fungos podem ocorrer, passando pela muda e o processo de produção de mudas,
até a planta adulta. Então, quando a gente olha o problema somente na planta adulta, a gente está olhando o final da história, eu diria. Tá? E eu falo isso com bastante propriedade, porque esse erro, eu brinco que eu cometi quando eu comecei a fazer pesquisa. Nós íamos para o campo e coletávamos planta lá no final, lá com o sintoma final, com o declínio. Se tu começar a pensar e querer tratar essa planta e buscar formas de controle lá no final, dificilmente tu vai ter sucesso. Porque tu tem toda uma cadeia de produção de mudas que vai estar associada à qualidade dessas mudas, que eu tenho que pensar também conjuntamente. É claro que eu vou proteger, daí a gente vai abordar daqui a pouco a proteção de plantas e tentativa nos ferimentos, mas essas doenças ocorrem em todo esse processo. E aí eu faço um outro gancho, que esses fungos causadores de doença de tronco, eles entram por ferimento de plantas. Bom, a videira, ela é ferida e tem ferimento e tem poda e tem corte na planta ao longo de toda a vida dela, desde a planta mãe, na produção de mudas, passando pelo processo de produção de mudas, até o campo. Então nós temos que nos preocupar com essas doenças nesses, diria, 3 grandes locais: plantas mães, mudas e campo. Carol, não sei se foi suficiente a introdução, né, e a questão. Eu fico, então, agora não sei se tu quer complementar e quer que eu direcione alguma fala ou quer para alguma pergunta que o pessoal tenha feito aí enquanto eu falava. Assim, gente, eu não vi nenhuma pergunta, até vou pedir, a partir de hoje eu vou testar aqui, que eu vi que tem uma caixinha de pergunta aqui do lado dos comentários. Até vou pedir para, quando vocês forem fazer perguntas, para clicar aqui, porque aí acho que aparece maior aqui para gente ver. E não fica aqui no meio das conversas, né? Do oi e tal. Aí a gente consegue, para não perder nenhuma pergunta, né? Que às vezes pode ser que passe, né? Eu não cheguei a ver nenhuma pergunta até o momento, né? Não sei se... Então... Se alguém tiver alguma pergunta, mande aí nessa caixinha. Mas aí a gente vai dando continuidade. Beleza, então eu sigo falando, né? E aí a hora que surgir uma pergunta a gente direciona. O que é importante salientar nesse grupo de doenças? Primeiro, como que normalmente a gente observa a doença no campo? A gente olha pelo sintoma externo da planta. Ou seja, eu olho o aspecto dela, a cara dela, e aí eu tento verificar se tem alguma doença ocorrendo. Quando a gente fala de míldio, de oídio, de podridões de cacho, é relativamente fácil nós mais ou menos chegarmos nessas doenças e fazermos um diagnóstico. Quando a gente fala de doença de tronco, por que é um pouco mais difícil? Primeiro, pelo histórico que eu comentei no início. Nós temos um complexo de doenças, então nós temos várias doenças e dentro delas vários agentes causais que podem causar sintomas dos mais variados na planta e em diferentes épocas do ano, da safra, né, do período produtivo da planta. Bom, dito isso, o que é importante a gente ter em mente? A gente pode separar os sintomas em sintomas externos, aqueles que a gente não precisa cortar a planta, não precisa fazer nada na planta para enxergá-los. Que eu estava falando, por exemplo, quando fica esse vazio, que a planta morreu ali, né? Então, antes disso, a planta tem um declínio da brotação, amarelecimento das folhas, do entrinó, forma esse avermelhamento, amarelecimento no entrinó, que a gente chama de sintoma de tigrado, que é um sintoma bem típico dessas, principalmente de esca, tá? Mas nós temos um grupo também de sintomas internos, tá? Então, assim, é bom frisar que os sintomas externos, eles nos direcionam para doenças de tronco. É muito difícil fazer a diagnose com os sintomas externos somente. Tá? Quando a gente corta a planta, então a gente começa a ver sintomas internos. Tá? E aí a gente tem um grupo bastante interessante de sintomas que vão desde pontuações escuras no xilema da planta, então na parte interna, a gente enxerga pontuações escuras. O que são essas pontuações escuras? É uma goma produzida pela planta em defesa ao ataque do fungo. Aonde que nós vemos com mais frequência esse tipo de sintoma? Na doença de Petri e no início da doença de Esca e no pé preto. Tá? Só que esses pontos escuros bem destacados, como fosse um salpicado de pontos escuros, a gente vê bastante em Petri e no início de doença de Esca. Tá?
Outro sintoma típico que o pessoal vê, sintoma em V, uma necrose em V na parte interna, muito associado a podridão descendente e declínio de eutipa. Como aqui a gente tem uma tendência a ter uma frequência maior de podridão descendente, a gente associa um pouco mais a podridão descendente. Tá? O pé preto, a gente vê um escurecimento bastante grande da parte basal da planta próxima ao solo. É quase que um comprometimento total do xilema e do floema, obviamente, né, porque vai comprometendo aqueles vasos. Tá? Então, a gente tem alguns sintomas que nos ajudam a direcionar. O grande problema é quando isso tudo ocorre junto e a gente não tá muito claro esses sintomas. Mas aí o que eu vejo, às vezes o pessoal me manda, hoje pelo WhatsApp, é foto, é vídeo, um monte de coisa, isso é doença de tronco, isso não é. Uma dica que eu dou, e às vezes o pessoal acaba cortando, é muito no entrenó. Pessoal, é importante ter em mente que o fungo entra pelo ferimento. Então, se vocês querem tentar diagnosticar dentro da planta, e aí a gente pode otimizar a planta, começar pela parte mais na ponta, para não comprometer toda ela de uma vez, tá? A minha sugestão é cortar sempre aonde teve uma poda no ano anterior. A Carol participou de uma coleta de poda, né, que a gente fez num trabalho. Então, o caminho básico de entrada desses fungos na planta adulta, no vinhedo, é ferimento, na parte aérea, obviamente, né, é ferimento de poda. Tá? Então, se eu quero ver sintoma, onde é que vai ter primeiro o sintoma interno? Onde ocorreu o ferimento. E, normalmente, ferimentos de 1 ano ou 2 anteriores a isso. Então, conforme o sistema de poda, alguns, tipo Guyot, que tem um monte de ferimento próximo, ou em cordão esporonado, né? Aproveitando alguns termos, eu tenho que ver onde tem esses ferimentos do ano anterior. É importante que a gente tenha isso em mente. Carol, não sei se tem alguma pergunta, senão eu sigo falando. Se tu me deixar aí, eu vou conversando. Eu tinha uma pergunta, mas que tu já respondeu. Deixa eu ver aqui. E meu pai fez uma pergunta, mas é que eu acho que é mais para doenças em geral que ele quis saber. Se tem algum tipo de cultivo que possa ser realizado junto ao da videira como forma de proteção para determinadas doenças. Eu acho que para doença de tronco em específico não funciona, né, Marcos? A princípio não, tá? Mas tem uma possibilidade que é o seguinte, ó. Normalmente o pessoal deixa o resto de poda no vinhedo. E os fungos causadores de doença de tronco, esses que, quando eles infectam os ramos, eles vão deixar estruturas chamadas de picnídeos nesses ramos. Que quando eu podar, isso vai para o solo, no ano seguinte hidrata e esses esporos são jogados para o ar, novamente para a planta. Não tem um estudo tão claro, mas é provável que quando eu tiver plantas de cobertura que formam uma barreira entre aquele resto de poda que ficou lá no solo e entre a planta, quando o fungo liberar esses esporos, talvez essa barreira mecânica, que é essa planta que cresceu ali, ela possa barrar o movimento do esporo até chegar na planta. É uma possibilidade, tá? Mas na prática, o controle de doença de tronco no vinhedo, ele é basicamente pela proteção de ferimentos. Sim. Para outras doenças até funciona, eu acho. Isso, e a videira não é ruim de rotacionar ou consociar em videira, é sempre complexo, né? Isso é mais comum, essa rotação com doenças anuais, tipo soja, milho, é mais provável, né? E mais fácil de fazer. Verdade. Acho que tem mais uma ali, né? Eu tô meio... Deixa eu ver. Na poda, qual seria a recomendação, procedimento para evitar problemas com doenças de tronco? Acho que é o Douglas, lá de Santa Catarina, ali do blog, acho que é Falando em Vinhos, acho que é o Douglas. Falando em vinhos, isso. Seguinte, Douglas e demais, né? Basicamente, qual que é a recomendação hoje, baseado em alguns trabalhos nossos e trabalhos fora do Brasil? A Austrália trabalha muito forte com proteção de ferimentos, tem trabalhos recentes publicados por eles, e eles fizeram uma coisa bacana que acho que cabe comentar agora que a gente está falando em controle, que historicamente, qual que é a forma de proteger ferimento? Alguém que protegia, pintar ferimento com pasta à base de cobre, pasta bordaleza, com tinta plástica e algumas outras, ou misturar tinta plástica com fungicida. O pessoal utilizava algumas dessas ferramentas.
Primeiro que tem um problema bastante grande na pintura de ferimento, que é a mão de obra. Segundo, que esses fungos não entram só em ferimentos grandes, eles vão entrar em ferimentos pequenos. E aí dificilmente o pessoal vai pintar ferimentos menores. Se os grandes já dão trabalho, imagina os pequenos. Então, o pessoal tem investido muito em tecnologia de pulverização. Só que a pulverização tem que ser focada nos ferimentos. Que nós temos um gargalo bastante grande no Brasil de equipamentos. O pessoal fora do Brasil tem equipamentos que pulverizam melhor, inclusive abraçando quando é espaldeira, né? Abraça assim meio que a planta e pulveriza pelos dois lados. Bom, independente se eu tenho ou não equipamento, o que eu tenho recomendado para o pessoal? Primeiro, se eu for fazer tratamento com fungicida químico, e aí alguns triazóis têm sido usados baseados em resultados fora do Brasil e alguns no Brasil já, pulverizar o mais rápido possível após fazer o ferimento. Ah, mas aí às vezes tem o choro da videira. Bom, então espera chorar, espera sair aquele exudato que sai de dentro da planta e depois faça a proteção de ferimento com fungicidas. Por que eu não posso deixar muito tempo depois de fazer o ferimento? Tipo mais de 5, 7 dias ou mais. Porque a planta, ela começa, o micro-organismo que estão dentro dela começa a proteger aquele ferimento. E quando eu jogo o fungicida químico, eu elimino aqueles micro-organismos benéficos. E às vezes, se o fungicida não tem um efeito tão bom, ou não chegou muito bem ali, não cobriu muito bem o ferimento, eu posso ter um problema maior do que não ter protegido. Uma outra alternativa são produtos biológicos, tá? A base de tricoderma, a base de bacilos, então proteção de ferimentos. Quando eu trabalho com biológicos, eu tenho uma certa... eu consigo trabalhar um pouquinho mais nesse tempo pós-ferimento. Eu posso errar um pouquinho mais. Qual é que é o problema de eu retardar a minha proteção de ferimentos? É que se o fungo já entrou e quando eu protejo o ferimento, a minha proteção praticamente ela foi ineficiente. E inclusive tem um trabalho da África do Sul que mostra que o tricoderma, quando ele é aplicado depois do fungo ter entrado, ou seja, no caráter de curativo, ele vai atrás do fungo e cresce junto. Só que daí o fungo já colonizou o tecido e já fez o dano. Então não me adianta. Então, dica aí para o Douglas e para os demais. Proteger o quanto antes para evitar que o fungo entre. Hoje no Brasil a gente tem triazóis, o pessoal da Austrália já viu até que, por exemplo, mancozeb tem algum efeito, que é um princípio ativo bastante utilizado em videira. E os biológicos aí é o que a gente tem recomendado. Tentando sempre por o pós-poda aí o tempo de pulverizar. E outra coisa importante. Limpeza de ferramentas. Eu esqueci, eu estava falando. Sabe-se que esses fungos passam com a tesoura. Então a tesoura é uma forma de disseminar eles na poda. É claro que eu não vou limpar a tesoura planta por planta. É muito difícil, tá? Na maioria das situações. Então o que eu recomendo? Primeiro, se eu conseguir marcar minhas plantas com problema durante o ciclo, facilita para eu não podar elas junto com as outras depois. E recomendo limpar com ou hipoclorito de sódio, que é um produto facilmente de obtenção, ou um álcool 70%, né, higienizar a tesoura com alguma frequência, né, sei lá, ao final de cada linha. Só que se eu perceber que eu passei por plantas com sintoma, o ideal é que eu limpasse essa tesoura a posterior dessa planta. Por quê? Para tentar não passar para a planta seguinte. E a transmissão ela é pelo acúmulo de fungo na tesoura. Então é óbvio que não vai passar logo na primeira planta, porque você vai acumular um pouquinho de esporo de fungo ali, estrutura de fungo. Mas como a gente às vezes não sabe o quanto tem, o ideal é a gente manter a limpeza com alguma frequência. E quanto à técnica de dupla poda e poda verde, Marcos? Auxilia realmente no controle de doenças, que eu cheguei a ler algo, né? Olha, o que eu vou te dizer, Carol? Essa dupla poda o Murilo trouxe isso aí para Minas e para essa região central do Brasil ali, né? A gente sabe que tem relatos de lá, inclusive a gente já isolou fungos de plantas de lá, né? Eu sempre tenho um receio, né, com esse monte de ferimentos que são feitos, né? Quanto mais ferimentos, em teoria, mais chance eu tenho de entrada. O que pode ser o efeito da dupla poda é que, como eu podo a planta com frequência, o fungo... Eu vou pegar essa minha caneta para simular o ferimento. O fungo entrou pelo ferimento, até que ele chega lá embaixo...
eu já podei de novo, tá? Uhum. Então, isso sim. É mais ou menos o que, o que Não eu deixa, não dá imagino, tempo, né? Não dá tempo dele. o que pode ser ajudado também, por exemplo, numa poda Guiot, que tu sempre renova, né, os ramos, né, talvez. Uhum. Claro que aquele concentrado de podas ali no centro da planta pode ser um ponto de infecção. Então, é provável que talvez a dupla poda auxilie nesse sentido. Eu não tenho essa total certeza, é baseado no comportamento fúngico e as experiências que a gente tem que eu imagino que possa auxiliar dessa forma. Agora, se o fungo infectou a tempo de ele ir para o resto da planta, aí não tem como... Aí vai infectar o restante. Né? Uhum. O Júnior perguntou se a escolha do porta-enxerto influencia no controle dessas doenças. Júnior, a gente tem um projeto, eu comentei até a semana passada na nossa live, a gente tinha um projeto buscando selecionar porta-enxertos de videira para resistência, principalmente a Petri e pé preto, que são os fungos que atacam mais de baixo para cima a planta, né? Estão mais associados. Mas a gente sabe que, por exemplo, na muda, onde se faz o enxerto, tem muita ocorrência de podando descendente, botriosféria, né? É muito comum, a gente isola com bastante frequência. Inclusive, a gente já tem feito alguns trabalhos buscando proteger isso, tá? Então, é claro que a escolha do porta-enxerto influencia. O grande gargalo nosso hoje é que boa parte dos comerciais, e aí eu coloco o Paulsen, que é o porta-enxerto mais usado, depois do não sei, eu sempre brinco que o não sei é o porta-enxerto mais utilizado, né? O pessoal a gente pergunta qual é o porta-enxerto, não sei. Depois a gente brinca que tem o Paulsen, né? Então o Paulsen, que é um porta-enxerto bastante utilizado, ele é suscetível a esses fungos. E aí a gente tem problema. A gente está vendo que alguns comerciais, outros, têm mostrado um comportamento interessante. Como esse projeto é inicial, a gente ainda não tem divulgado os resultados. A Ipagre Santa Catarina, o Dalbó lá, trabalha com alguns porta-enxertos e tem relatado comportamento interessante em áreas de declínio lá, de uma forma geral, assim, não específico para os fungos. Mas eu acredito que num prazo aí de 1 ou 2 anos a gente consiga ter alguns indicativos de porta-enxertos para melhorar o comportamento dessas doenças. Friso de novo hoje o que eu falei na semana passada. Não vamos confiar somente na resistência. Inclusive, nós estamos selecionando materiais que eles não são... A gente não quer material que seja imune, a gente quer que ele tenha menos ocorrência dos fungos, porque nós vamos combinar com essa tecnologia a proteção, o uso de fungicidas, químicos ou biológicos no momento do plantio, tanto na raiz quanto na parte do enxerto. A gente tem um trabalho bastante com tricoderma e com exudatos de tricoderma que a gente tem visto que tem ajudado muito nesses materiais. Então, a gente tem uma dissertação de mestrado aí que a gente viu que esses produtos biológicos têm ajudado, inclusive na parte superior, onde é feito o enxerto. Então, não basta para a gente somente a parte de resistência. Até porque a boa parte das cultivares copa que vão estar ali no ponto do enxerto, elas também são suscetíveis a esses fungos, e aí dificilmente a gente vai conseguir mudar essas cultivares num prazo curto, né? Porque o pessoal quer tomar um vinho de Cabernet, quer tomar um vinho de Chardonnay, quer tomar um suco de Isabel e Bordeaux. Bordeaux tem problemas seríssimos com morte, Isabel também. Então, as copas é muito difícil, né? É claro que um tema importante, que talvez venha e tenha que ser avaliado, eu não sei o comportamento, essas cultivares resistentes a míldio, né? Daqui a pouco pode ser que apareça... Não foram selecionadas para isso, mas pode ser que elas tenham um comportamento interessante para essas doenças. Sexta-feira as variedades Piauí, né? É isso aí. A gente vai ter uma live sexta-feira sobre isso. Mas aí é míldio, né? Teria que estudar para as outras, né? A Lucy perguntou se, na verdade, aqui não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que se as plantas são infectadas por elas já estarem debilitadas com o declínio, ou se o declínio é um sintoma, mas o declínio é um sintoma, né? Na verdade. Isso. O declínio é um sintoma, eu vou aproveitar a pergunta dela, da Lucy, para abordar um tema interessante também, que é o seguinte, né? Hoje a grande pergunta, e aí quem tem interesse em ler artigo científico, um grupo de pesquisa da França trabalha muito com essa parte fisiológica
A boa parte dos fungos relacionados à doença de tronco hoje, no passado eles eram classificados como endofíticos. Micro-organismos endofíticos são micro-organismos que estão dentro da planta e a gente associa endofítico aos não patogênicos que estão dentro da planta, tá? Então, e ao longo passar do tempo, esses fungos começaram a ser caracterizados como fitopatógenos. Bom, provavelmente em função de algum estresse da planta e essa interação foi evoluindo, a gente foi conhecendo melhor. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente plantas estressadas e dos mais diversos estresses, elas vão estar suscetíveis a esses fungos. Nós temos visto, por exemplo, já em um projeto nosso com a interação com nematóides, a entrada desses fungos e o estresse causado pela infecção por nematóides. A gente tem uma desconfiança bastante grande que teores altos de cobre, que é o caso da serra, também a gente pode associar bastante a esses fungos. Então, esses estresses, tem artigos publicados com estresses hídricos associando ao aumento dessas doenças. Então, os estresses que a planta passa, porque no geral as plantas de videira, se a gente for fazer um isolamento, se for fazer uma busca por esses fungos nelas, a gente vai encontrar eles. Por que algumas plantas expressam e outras não? Em função desses estresses que a gente não conhece muito bem. Então, sem dúvida. E o declínio, ele é um sintoma da doença de tronco, sem dúvida nenhuma, né? Não é a planta declinando que vai ter o fungo, e sim o fungo vai levar ao declínio dela, assim como outros fatores podem levar. Nós temos acompanhado, eu vou aproveitar a pergunta dela, e a gente já tem um artigo publicado em um a caminho, a gente está estudando o comportamento de espectroradiometria dessas plantas em resposta à infecção dos fungos. A gente tem visto que isso muda alguma coisa de fotossíntese, então esses fungos mexem bastante com a fisiologia da planta. A gente tem um trabalho de 3, 4 anos que a gente consegue já, através do espectro que a planta coloca em resposta à luz, né? O que ela reflete, a gente tem conseguido separar, por exemplo, plantas e folhas sintomáticas de doença de tronco, causadas de folhas que têm sintoma de vírus, para folhas sadias. Então, mostrando essa resposta da planta no seu espectro. Então, isso nos mostra que essa planta está com problema. Qual que é o nosso passo agora? É tentar descobrir o quanto antes que o olho consiga ver, e aí a gente conseguir separar essas plantas, e daqui a pouco até evoluir, quem sabe, para achar alguns possíveis estresses em função dessas respostas fisiológicas, que a gente encontra maior ou menor problema de doença de tronco. E uma coisa outra importante, a Carol já quer fazer outra pergunta, mas eu vou lembrar assim que eu vou falando, eu vou lembrando. Os sintomas, principalmente quando as plantas estão na fase inicial de expressão de sintomas, pode ser que a planta expresse sintoma um ano e outro ano não. Isso muito associado a essa variação dos estresses ambientais, principalmente. Tem uma pergunta interessante também aqui, Marcos, do Fernando. Quando a gente tem a morte da planta, né, por essa doença, por exemplo, ele disse pelo pé preto, né? Como proceder na substituição dessa planta? E quanto tempo ele deve esperar para substituir? Isso também é legal de falar a questão do como retirar, né, o material, né, como descartar, isso acho que é importante também. Fernando? Isso. Fernando, nós já trocamos uma ideia por e-mail, né? O Fernando, eu conheço ele estava falando um pouco esses dias de viroses, né? E agora falando de doença de tronco, a gente começou essa conversa. Na realidade é o seguinte, qual é que é a recomendação que eu faço? Detectei problema ou com pé preto ou com qualquer outra doença de tronco. Primeira coisa, eliminar a planta o maior parte dela possível. Estou falando da parte que está acima do solo e da parte que está embaixo do solo. Por exemplo, se eu vou renovar um vinhedo, não vou só arrancar plantas no meio, eu tento destocar, eu tento arrancar o máximo possível de raízes, eliminar do vinhedo, não vou colocar na área do vizinho, tá? Eu vou ter que eliminar essa planta. No passado o pessoal queimava muito, e alguns usam para churrasco plantas de videira aí, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Mas o ideal é que eu acelerasse a decomposição desse material, triturasse para acelerar a decomposição desse material fora do vinhedo, tá? Para eliminar qualquer possível resto de fungo que tem ali. Bom, vou renovar, que chegando na pergunta do Fernando. O ideal é que eu não colocasse na sequência plantas
de videira, tá? Porém, a maior parte, e aí eu recomendo colocar gramíneas durante esse período, pode colocar aveia, milho, enfim, pode colocar plantas das mais variedades, das mais variáveis, mais espécies, tá? No geral, boa parte desses fungos causadores de doença de tronco não causam problema nessas plantas, então eles causam planta em outras frutíferas, por exemplo. Então, se eu arranquei um vinhedo e coloquei pessegueira ou botriosfera, que causa podão descendente, causa problema nas duas plantas. É o que a gente desconfia em alguns pomares aqui da serra, que o pessoal troca muito pêssego aqui em Pinto Bandeira, aqui na serra, pêssego com videira, tem que ter cuidado. No Nordeste, muitas frutas e área com videira, tem que ter cuidado. Agora, culturas anuais, no geral, esses fungos não são tão problemas, exceto o fusário, né, que ele é específico da videira, mas sempre é bom ter um cuidado aí a se ter. Bom, renovando, o pessoal no geral não espera. Se conseguir esperar, melhor. Pelo menos uns 2 anos, eu recomendo que se espere. Mas não faça o que o pessoal gosta de fazer, que é já colocar uma planta do lado enquanto aquela planta doente está ali. Então, se não consigo deixar uns 2 anos parado, beleza. Mas eu também não coloco para ganhar 1 ano, colocar a planta do lado já crescendo. Eu comprei a muda, coloco do lado, porque assim que eu cortar a outra, aquela ali já cresceu. Bom, ela vai possivelmente se contaminar junto com aquela planta ali. Então, arranco e pode ser no ciclo seguinte eu replantar nessa área. Bom, como eu vou ter provavelmente patógenos na área, eu vou ter que proteger essa planta e os ferimentos nelas. Aonde que eu tenho ferimento quando eu estou replantando uma muda de videira? Desde a raiz, porque eu corto as raízes, então eu tenho que dar um banho nas raízes, eu tenho que proteger as raízes com fungicidas químicos, alguns fungicidas o pessoal tem usado aí, ou biológicos, tá? Deixar as raízes de molho, a minha recomendação, deixar de molho, tá? Fungicidas químicos tenham cuidado pelo tempo, né, para não ter fitotoxidez. Biológicos pode deixar ali pelo menos 2, 3 horas, se quiser deixar de um dia para o outro também, tricoderma, bacilos, e replantar. A gente tem feito isso em vinhedos e tem replantado em áreas com problema, inclusive uma área do IFE lá do campus, né, uma área experimental nossa, a gente fez um replantio lá e a princípio tem subido bem o vinhedo em áreas com histórico de doença de tronco, tá? Então, e o ideal é que quando eu começar a podar essas plantas na parte aérea, eu também proteja. Então, eu protejo desde baixo até em cima. Não é a melhor opção plantar no próximo ciclo. Mas, se eu não consigo deixar, pelo menos eu não boto a planta junto, crescendo com a planta doente. E eliminar os materiais do vinhedo. Perfeito. O William perguntou o que pode ser feito em uma área com alta incidência de fusariose. William, a gente tem visto, o fusário é um fungo que aparece, não com tanta frequência, pelo menos nos trabalhos que a gente tem feito, mas a recomendação é a mesma, eliminar as plantas, proteger raízes com produtos biológicos ou fungicidas químicos, né? O pessoal tem usado esses mesmos triazóis, né, na proteção de raízes, o pessoal usa fosetiolumínio às vezes, tá? Sempre com cuidado com esses produtos aí para não ter fitotoxidez nas raízes. Eu tenho recomendado mais a questão de biológicos. Por quê? Porque o fungicida químico, eu sempre tenho que lembrar que o químico eu vou ter um período ali, sei lá, 20 dias, sei lá quantos dias de ação. E essa raiz tem que estar protegida por mais tempo, porque os fungos vão estar no solo. Então, quando eu uso biológico, eu já tenho essa proteção por um bom período de tempo e a gente faz reaplicações nos próximos ciclos. Quando a gente tem químico, eu tenho recomendado que eu dou banho nas raízes com fungicida químico e coloco um pouco de biológico na cova, para quando passar o efeito do químico, tentar alguma coisa de biológico ali para proteção de raízes, tá? Uma combinação aí, um controle integrado entre as duas coisas. Pode ser que aquele fungicida cause um problema naquele fungo de controle biológico no solo? Pode, mas como ele está no solo ali, ele já não está em contato tão direto naquele banho radicular ali, né, da muda, ele vai sobrar ali material e vai proteger, a gente espera, por mais tempo. Porque assim, pessoal, quando eu implanto um vinhedo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então eu tenho que pensar na minha planta por um longo período ali, né? O pessoal tem cortado aqui na serra vinhedos com 10 anos, eu acho investir tanto para cortar com tão pouco tempo, né? Então a gente quer que essa planta
ela se mantenha com uma boa vida útil, né, e produzindo e dando produtos tanto para vinho quanto para suco por um bom período. Uhum. A Lucy perguntou se os fungos debilitam o sistema vascular também. Uhum. Desculpa, estava só molhando um pouquinho a garganta. Não, imagina. Sim, basicamente esses fungos atacam o sistema vascular. Basicamente xilema, tá? Escurecem, bloqueiam, mas não é só o bloqueio de xilema que é um problema, tá? Esses fungos também produzem toxinas, e hoje se conhece várias toxinas produzidas por eles, que muitas vezes também prejudicam, prejudicam a planta, né? E muitos dos sintomas associados, principalmente externos, é a produção de toxinas. Alguns sintomas foliares são associados a essas toxinas. Então, bloqueio de vasos, bloqueio mesmo, né, físico e degradação daquelas células, assim como produção de toxinas. Uhum. Bom, acho que li todas as perguntas. Bom, gente, eu acho que ninguém mandou pela caixinha de perguntas. Se alguém quiser testar, eu gostaria de ver que se funciona. Então, se alguém tiver uma pergunta, manda pela caixinha que eu quero ver se faz diferença. Joel, me ajuda aí se tiver uma pergunta. Eu vi que tem ali quais os tipos mais comuns de doença de tronco. O Edu. Não sei. Passou então para mim. Tá bem quase aqui no final. A gente fez no início, né, Edu? A gente colocou ali e colocou essas doenças, mas basicamente a gente tem ESCA, e podridão descendente, né, bastante na parte aérea, nos ramos, né, entrada de cima para baixo na planta, que a gente fala. Pé preto, que é na parte basal das plantas, fusário na parte radicular e basal também. Pé preto nas raízes, né, obviamente, né, ali na parte próxima ao solo. E doença de Petri, que em plantas jovens. Os patógenos são praticamente os mesmos de ESCA, só que em plantas mais jovens de videira. A caixinha de pergunta é essa caixinha com um ponto de interrogação. Tu vê, Marcos, a caixinha? Não. Não? Do lado do comentar, não tem? É que para mim aparece, mas eu não sei se... Não, tem só o aviãozinho, uma carinha que deve ser, e acho que é um... Será que é só para mim que aparece, então, de repente? Bom. Ali... Então, como é a melhor maneira e a aplicação de produtos biológicos em vinhedos em plena produção? Deve ser Eduardo, né? O nome. Eduardo, assim, ó, em vinhedos em plena produção, na parte para doença de tronco, se a gente pensar na parte aérea, a aplicação vai ser pulverização direcionada a ferimentos, tá? E aí vai depender da minha forma de pulverização, o quão melhor eu vou chegar nos ferimentos, tá? Isso é um desafio para nós ainda hoje, principalmente no Brasil, com os equipamentos que a gente tem disponível, tá? Em alguns casos, eu até sugiro para o pessoal fazer com equipamentos costais ou menores, fazendo com baixo volume somente nos ferimentos. Aqui no sul, como a gente tem propriedades menores, né? Mas é foco nos ferimentos, independente do biológico que for aplicado. Na parte de baixo, se meu problema é pé preto, fusário, esse grupo de fungos, tá? Que está entrando por baixo, aí é um grande gargalo. Tá? É muito difícil eu aplicar em superfície do solo e fazer esses fungos descerem em superfície. Tá? A gente faz aplicações com uma quantidade maior de água para fazer com que ajude na descida, porque se depender só do fungo crescer e colonizar aquele espaço, é um crescimento bastante lento e vai aí 2, 3 anos para talvez percorrer 50 centímetros, talvez 1 metro, né? É muito tempo nisso. Tá? Então, se eu tenho problema de pé preto desse grupo do solo, o ideal é que eu consiga fazer a aplicação deixando as raízes de molho lá no plantio, colocando na cova e aí sim reaplicando em superfície nos próximos anos para tentar manter a população do fungo mais alta. Tá? O que é importante e é muito comum que eu vejo o pessoal comentar. Às vezes eu estou no campo e pergunto, já usou produto biológico? Sim, eu usei. Quantas vezes por ano? Não, apliquei só uma vez, 4 anos atrás. Pessoal,
Não há milagre nisso. Eles não são milagre, não vão colonizar o mundo, não se preocupem. Então, assim, ó, um dos grandes problemas que a gente tem no uso de biológicos principalmente na parte de solo, é falta de reaplicação. Hoje eu tenho recomendado pelo menos 2 a 3 aplicações anuais para manter a população desses micro-organismos benéficos em maior quantidade. Tá? Nesse sentido, né, porque senão, assim, a população, em torno de 6 meses, ela já começa a cair muito desse produto que a gente aplicou, desse micro-organismo, e aí a tendência é eu ter uma proteção menor de raiz. Então, reaplicação é fundamental nesse sentido. Tá? Acho que era mais ou menos isso que da pergunta que foi feita. Uhum. O Joel ali, vi que pelo menos está para mim, não sei se tem algum. Perguntou, mas já foi comentado, Joel. Acho que ele estava tomando banho na hora que tu falou. Tá bem. Assistir de novo. Isso, O Paulsen, ele é suscetível, já. A gente tem um ensaio agora, tá preparando uma publicação ali para deixar bem claro isso. A gente já sabia que era a Famoniella, a gente tinha feito testes já. E agora os demais, né? Ele tem bastante suscetibilidade a esses fungos. Vamos ver se daqui a pouco a gente consegue trabalhar com isso. Uhum. Frederico ali perguntando de agrobactéria. Frederico, a questão da agrobacterium. O que é agrobactéria? É uma bactéria que causa galhas, né? Causa tumores, né? Que a gente chama nas plantas de videira. Basicamente, eu vou te confessar, Frederico, que eu não sei se alguma coisa de bacilos tem controlado, não é um patógeno que eu trabalho com frequência, né? Mas basicamente, como essa bactéria vai entrar por ferimentos, eu deveria proteger ferimentos para evitar a entrada dela. É muito comum aparecer problemas de agrobactéria no ponto de enxertia, tá? Fora do Brasil tem produtos à base, né? Hoje a agrobacterium, ela mudou, o gênero é Rhizobium, né? Também. Então, tem produtos à base de outras espécies de agrobacterium, atualmente agora reclassificado como Rhizobium, né? Que controlam. Então, a lógica, eu não saberia te dizer se, por exemplo, o produto à base de bacilos funcionam. Mas a lógica é a mesma. Eu tenho que proteger o ferimento. Por isso que normalmente a gente vê essas galhas, que é como se fosse uma verruga, no ponto de enxertia, porque é onde tem bastante ferimento para a entrada dessa bactéria. Mas, basicamente, a proteção de ferimentos. O ideal é que eu desse um banho na muda com um bactericida, que, no geral, a gente, para agrobactéria, que eu lembro agora de momento, é a própria outras espécies de agrobactéria. O William perguntou, na hora do plantio, vejo produtores que cortam a ponta das raízes e outros não cortam. Qual que é a sua opinião? William, olhando pelo lado fitopatológico da coisa, o ideal é que a gente não cortasse, tá? Porque qualquer corte pode ser porta de entrada para esses fungos que estão no solo, tá? Porém, muitas vezes o sistema radicular está muito grande, tá? Ele tem que ser cortado para que eu possa acomodar na cova, tá? Então, hoje é muito difícil falar em muda de raiz nua de videira, que não sei o percentual, mas é o maior percentual de mudas que é plantado hoje de videira. O pessoal corta. Então, como é difícil eu tirar essa prática de manejo, o que eu tenho que pensar é em proteger esse ferimento, daí como a gente já falou, tá? Agora, o ideal em termos, que eu falei no início, o ideal seria eu não precisar fazer esse ferimento. Essa seria a melhor opção. Agora, não sei as consequências de estabelecimento da planta, a parte fitotécnica os impactos disso, né? E do volume de raízes. O Frederico perguntou se deve retirar as galhas. Frederico, assim, ó, provavelmente tu retiraria as galhas, tá? O grande gargalo de retirar a galha é que quando eu retiro, muitas vezes ela está toda aquela parte do enxerto e talvez eu não consiga manter a parte da copa da planta. E aí eu vou ter que reenxertar numa muda
numa planta que está possivelmente... Eu não tenho a garantia de que eu vou tirar toda, onde está toda a infecção da bactéria. E aí eu posso deixar como se fosse um câncer, né? A gente fazer uma analogia com o humano, né? Uhum. Então eu posso correr esse risco e não vale a pena. No campo, a gente tem visto uma baixa ocorrência, Frederico. Então, assim, ó, o mais recomendado na muda, se tu não tem uma grande ocorrência, eu eliminaria a muda. É o mais seguro em termos fitopatológicos. Mas como eu volto a frisar, né, não é um patossistema que eu tenha trabalhado e talvez tenha algumas alternativas. Mas do ponto de vista do conhecimento que eu posso colaborar, Frederico, eu acredito que a retirada talvez não seja a melhor estratégia. Seria melhor eliminar essa muda se não impactasse tanto. Ô, Edgar. Boa pergunta, Edgar. O que acontece, Edgar? O que a gente tem visto, né? E aí a gente tem visto com o Daniel também ali na Embrapa, que a gente tem um projeto junto com essa parte de muda, e o Lucas, né, um projeto de mestrado dele, a gente tem visto o seguinte, que mesmo uma planta suscetível, ela se bem manejada e colocada em boas condições no campo, ela vai se manter longeva, como tu mesmo colocou aí. Entendeu? Então é o seguinte, ó, se a gente retomar o começo da fala lá, da primeira pergunta, acho que foi, né, sobre porta-enxertos, tá? O que eu falei? A gente está buscando porta-enxertos resistentes. É um caminho. Porém, de nada adianta eu trabalhar com resistência se eu não levar em conta as outras práticas de manejo. É provável que se eu cortar muito essa planta, mesmo ela tendo algum nível de resistência, eu vou ter uma infecção tão grande nela que eu vou ter problema com o doente-tronco. Então, a pergunta do Edgar, na minha opinião, é o seguinte, ó, onde eu tenho bastante sucesso com o Paulsen, primeiro, em locais onde eu implanto meu vinhedo da melhor maneira. O que eu falo em vinhedo da melhor maneira? Eu verifico a questão do cobre no solo, tento minimizar o impacto do cobre nessas plantas, eu coloco uma adubação orgânica que ajuda muito a deixar esse cobre não de uma forma tão prejudicial para a planta, e isso é claro, porque a gente vê que a gente tem níveis de cobre na serra muito mais altos que, por exemplo, na campanha, e tem um problema, às vezes, razoavelmente semelhante. Por quê? Porque lá tem menos cobre, menos matéria orgânica. Tem problema. Se nós tivéssemos os níveis de cobre da serra lá na campanha, não cresceria nada, porque não tem matéria orgânica para suportar isso aí. Então, adubos orgânicos a gente sempre recomenda na implantação, e aí eu vou aproveitar e vou fazer um comentário já na pergunta do Sinigalha, que é o seguinte: o outro fator que se explica é a qualidade de mudas. E aí eu volto à minha fala inicial, se eu tenho boas plantas mães, se eu tenho uma muda de qualidade que não foi infectada no processo, ou com um percentual de mudas com problema menor, é claro que o meu vinhedo, se eu implantar corretamente, protegendo as raízes, protegendo a parte aérea e colocando a planta numa condição interessante de não estresse, ele vai se manter, mesmo o Paulsen sendo suscetível. Então, assim, ó, o Paulsen não é de todo ruim por ser suscetível. O grande problema é que muitas vezes, na produção de mudas e na implantação dos vinhedos, que são pontos importantes, eu não tenho tanto cuidado com as infecções, e aí os problemas com o Paulsen aparecem com maior frequência. E tem um outro detalhe que eu já abordei, que é o próprio comportamento do fungo, né? Que a gente falou da expressão da doença relacionada a esse estresse no campo. Então, e aí aproveito a pergunta do Sinigalha para dizer, né, o viveiro deles é um viveiro que tem participado, tem melhorado bastante a qualidade de mudas e tem se preocupado com uma muda de qualidade. Isso é fundamental para a nossa vitivinicultura. Não adianta que eu não vou fazer bons vinhos sem ter uma planta produtiva. Primeira coisa, eu tenho que ter uma planta produzindo, com uma boa formação de ramos e tudo mais. Então, eles têm feito um trabalho, assim como outros viveiros na Serra Gaúcha que participam ali com o projeto junto com a Embrapa, tá?
e que tem melhorado a qualidade de mudas. Não tem outro caminho, a gente precisa melhorar. Temos problemas? Temos. Isso é inegável e o mundo inteiro tem. Agora a gente tem que trabalhar com mudas de qualidade e implantar corretamente. Não adianta uma muda de qualidade mal implantada e não adianta eu implantar bem uma muda que já foi feita com má qualidade. Eu tenho que... É um sistema, é um conjunto. Não tem muito segredo, né? Se a gente não trabalhar junto, não vai ter muito sucesso. A Carol ali fez uma pergunta, eu acho. E o William de novo. Se na dupla poda tu também recomenda de 2 a 3 aplicações anuais ou precisaria de mais? Ou em 20 segundos vai cair. Eu acho que é melhor a gente voltar e responder. Tá bem, então tranquilo, Tá. voltamos para responder. E aí outro, bom, vejo que porta-enxertos mais resistentes tendem a induzir muito vigor à copa. Se tem estudos ou sugestões de Tá, eu porta-enxertos vou menos anotar aqui, vigorosos. depois na volta eu... A da Carol foi se mantinha 2 ou 3 aplicações, né? Isso. Deixa eu clarear, talvez eu não tenha ficado entendido isso e vamos recapitular, né? Pela pergunta da Carol. É sempre importante a pergunta porque nos direciona, às vezes, essa questão. Quando eu falo em 2 a 3 aplicações de biológico na videira, eu estou falando da parte do solo, tá? Na parte aérea, que daí tem a ver com a dupla poda, que a gente falou já lá no início, né, Carol? Aí eu tenho que proteger sempre que eu faço o ferimento na poda, né? Então, pressupondo que a dupla poda sejam feitos 2 ferimentos, né, no mesmo ponto da planta, enfim, ali cada vez que eu fizer o ferimento eu deveria proteger, tá? Então, depende muito da quantas vezes eu podo. E aí no solo a gente tem feito essas recomendações. Certo. Mais ou menos isso. E a pergunta, acho que era do William, né? Do porta-enxerto e vigor, alguma coisa assim, né? O William é o seguinte, tá? Essa questão de porta-enxerto e vigor na copa é um grande tema hoje e vários pesquisadores têm feito isso aqui na Serra. Ali, tem um grupo da Embrapa que a gente tem contato no projeto. Eu sei que em Minas, por exemplo, ali o pessoal faz bastante teste de copa em porta-enxerto e vigor, tem chegado a algumas combinações, enfim, e tudo isso vai variar. E agora eu vi até que o Edgar ali entrou na conversa, também pode colaborar se quiser fazer algum comentário, tá? Mas é o seguinte, ó, do ponto de vista hoje de seleção que a gente está fazendo para resistência aos fungos, tá? A gente não é o nosso foco olhar vigor agora. Primeiro a gente está vendo o que passa pelo crivo dos fungos, que depois vai passar por crivo de nematóide, por crivo de cobre, tudo isso dentro do projeto para chegar num possível porta-enxerto que consiga conviver nesses estresses, além de outras proteções que a gente já comentou. Então, baseado nisso, tá? O vigor é uma possibilidade. A gente tem visto que a questão do vigor ela é variável. Por exemplo, aqui para nós, Paulsen tem bastante vigor e não tem resistência, tá? Então, o comportamento de vigor do porta-enxerto ele varia, muitas vezes até em função climática, né? E outros fatores do que a gente não faz essa relação tão direta. A gente tem visto na fase inicial de seleção que porta-enxertos pouquíssimo vigorosos, eles no geral não conseguem sobreviver a esses fungos, tá? Eles têm se mostrado bastante suscetíveis, tá? Mas daí de um médio até um maior vigor, a gente tem visto alguns resultados interessantes. E depois isso vai ser, num passo seguinte, passou pelo crivo dos patógenos, vai passar pelo crivo se pode ser usado de uma forma fitotécnica, de uma forma agronômica importante para o cultivo da videira. E outra coisa, depois que eu enxertar isso, a copa em cima, vai dar um produto, seja ele suco, vinho, ou seja lá o que for o produto dessa videira, vai ser um produto interessante, então é um caminho a ser seguido. Não tenho como te dizer hoje, e não tem essa relação tão grande de vigor e resistência a esses fungos, tá? A gente não vê muito isso. O que a gente tem visto é um pouco a relação do calibre dos vasos de xilema, que tem alguma relação
com resistência maior ou menor, tá? Então, tem visto essa questão. Mas não ao vigor em si visto na planta ou a expressão do vigor na copa, né? Porque hoje a gente vê no campo não é o vigor do porta-enxerto, é o que ele expressa na copa, né? Essa interação copa-porta-enxerto. Uhum. O Edgar disse que aqui no sul estamos muito apegados ao Pulsing, justamente pela questão da longevidade e confiabilidade. Precisamos fazer mais testes e estudos com outras alternativas. Uhum. Exatamente isso. Eu acho que assim, ó, e histórico do Paulsen, até aproveitando o comentário do Edgar, né? O histórico do Paulsen veio pela trabalhos feitos com ele, quando tinha o fusário, era um dos grandes problemas, né? E na época se observou a resistência à fusariose, né? E aí o Paulsen entrou muito forte. Só que daí, com o tempo, também se foi observando essas outras doenças e se sabe que ele é suscetível, tá? Então, essa questão da longevidade, ela não é só a infecção por fungos, né? Ela tem todo um contexto na muda, né? Não é simplesmente ser resistente ou não. É bem diferente, por exemplo, de uma resistência a míldio, né? Essa é muito mais direta, muito mais fácil de ver, né? Quando a gente fala os fungos, esses fungos de madeira é um pouco mais complicado, assim. Não dá para fazer essa relação tão direta de longevidade e suscetibilidade, né? Uhum. Acho que... Agora me perdi, depois que entrou essa nova versão aí. Não, mas eu acho que foram Fechamos, né, respondidas todas. todas. Foram. Bom, então, enquanto o pessoal aí, daqui a pouco alguém mais que queira fazer algum comentário, né? Ali, ó. O Alexandre lá da Epagre tá com um codinome ali de Anastrefa, Fratérculos. O vigor dos desafios, você não acha que está atrelado à resistência? Alexandre, não tenho total certeza disso, tá? A gente tem visto resposta do IAC variáveis. Precisaríamos testar um pouco mais, tá? Tem que ter um cuidado, Alexandre, o seguinte, tá? E essa pergunta me fez lembrar de um outro detalhe, tá? O que acontece? Quando a gente tem porta-enxerto vigoroso, por que a gente associa um pouco isso à resistência? A gente pode ter um escape e não uma resistência, tá? Exemplo, quando eu implanto um vinhedo com porta-enxerto vigoroso, o que normalmente eu vou ter no início? Se eu coloquei ela numa condição bacana e bem implantado, essa planta vai arrancar com muita facilidade, ou seja, vai ter um crescimento rápido e vai se estabelecer rápido o sistema radicular. E esse vigor, ele vai associar a uma possível resistência. O que pode ter acontecido ali é que o fungo não infectou, ou essa planta não estava infectada pelo fungo. Quando a gente fala de resistência, eu preciso inocular o fungo na planta e esse fungo não causar doença. Então eu tenho que separar um pouco essas coisas, tá? A gente tem muito, tá? E aí a questão Alexandre Lepagre lá, né, colega do Dalbó, do Marco Dalbó, a questão de que eles trabalharam lá muito com a questão do uso de camaleão em áreas com bastante umidade, porque tu coloca a planta numa condição melhor. E aí tu associa e tu diminui a questão de declínio também associando a umidade, que é um dos fatores ambientais que estressa a planta de videira. Tanto que nas regiões onde tem muita umidade se buscou porta-enxertos originados nos Estados Unidos, em algumas regiões, de regiões mais úmidas, né? Para justamente tentar se adaptar melhor a essas condições mais úmidas, por exemplo, aqui. Então, assim, ó, hoje eu diria que é difícil associar vigor da planta, ou vigor expresso na copa, ou até mesmo o vigor do porta-enxerto nos campos lá de plantas-mães, com resistência. Pode ser um caminho? Pode, mas não necessariamente eu vou ter a resistência. Eu posso ter um escape da planta. E é muito comum isso, né?
A planta escapou disso ali. E que é interessante, se eu colocar uma coisa, e acho que muito explica que o que o Edgar falou antes do Paulsen, né? Porque eu coloquei a planta numa condição bacana, implantei legal, a planta se estabeleceu e foi embora, e foi produzindo. Talvez apareça uma doença de tronco lá mais adiante. Mas aí eu já tirei o problema dessa fase inicial. Aí quando eu implanto bem, onde é que começam meus problemas com doença de tronco? Na poda de parte aérea. Se eu não proteger ferimentos, os fungos vão entrar por cima. Vou dar um exemplo. Junto com o Daniel no Embrapa, tem um projeto um tempo atrás, usando filtro, né? Então, colocando... esqueci agora o nome da cultivar lá, tem bastante, uma rotundifolia embaixo, na raiz, um filtro e a copa. E aí foi implantado um vinhedo, e eu fui visitar esse vinhedo no começo. E aí eu falei pro Daniel e pro Luiz Rupp, meu colega de campus hoje, né, o PIDA, trabalhava no Centro Ecológico na época. Eu disse: pessoal, se não começar a proteger ferimentos, as plantas vão morrer pelos fungos que vão entrar pela copa, porque a cultivar da copa ela é suscetível. Dito e feito, não morreram na implantação, mas tiveram muita infecção depois pela copa. Por quê? Porque a copa não tem resistência. Então, eu protejo por uma ponta, mas eu tenho problema pela outra, né? Porque eu imagino que arrancando bem seria suficiente para um parreiral longevo. O Frederico, eu vi, mas acho que tem uma pergunta antes, né, Carol? Arcano vinícola, não sei. Isso. Eu não sei Tem Serra no mesmo plantio em 2018 em Paulsen, 313 e SO4. O início de 313 foi ótimo, porém o Paulsen e o SO4 chegaram agora. Não entendi se puder comentar se sobreviveu mais plantas, não entendi muito o comentário, ou se chegou agora para uso lá, não sei se tu entendeu, Carol, o comentário. Não entendi qual é a pergunta, na verdade. O SO4 eu vou fazer um comentário, é um porta-enxerto interessante, precisamos olhar com mais carinho para o SO4, ele foi um pouco condenado no passado, aí tem que olhar com maior carinho. Eu não elimino nada, né? O pessoal brinca, né, que eu não descarto, né? E eu acho que a gente tem que olhar, porque dependendo da situação vai ter que trabalhar, tu tem que ter mais alternativas, tanto que numa fase inicial do projeto agora a gente selecionou 6 ou 7 materiais, porque pode ser que um funcione bem na parte mais central do Brasil, outro melhor aqui no sul, não adianta eu ter uma ferramenta, não adianta eu me apegar a um porta-enxerto, tá? Eu tenho que combinar ele com práticas culturais diferentes, né, também? Completamente diferentes. E aí eu seleciono um baita porta-enxerto, depois enxerta a cabernet e fica uma porcaria em cima. Aí não me adianta nada, né? Então não adianta me apegar a uma coisa só. Frederico, comenta, por favor, sobre a relação da altura do corte e o diâmetro do corte. Eu imagino que seja na poda. Isso aqui. Eu só vou complementar, Carol, porque a Cano Vinícola ali complementou o comentário. Do diâmetro de tronco, só agora chegaram ao diâmetro. Isso, pessoal, tem relatado, né? O Paulsen aqui para nós é bastante vigoroso, porém em outras regiões do Brasil a resposta de vigor não é a mesma. Então é o que a gente falou antes, né? A gente tem que conhecer porta-enxertos, ter alternativas para os problemas, e aí sim, cada região depois chegar a uma melhor utilização, né? Não tem como, não é uma regra só, né? Infelizmente não é. Bom seria se fosse. Eu me perdi aqui agora, Carol, me ajuda. Novo, né? Sim, essa relação da altura do corte e diâmetro do corte, né? Eu imagino pela poda, eu vou comentar aqui, se o Frederico, se eu não comentar de forma satisfatória, Frederico, por favor, complemente. Mas assim, quanto maior o corte, maior é a chance de infecção, porque os esporos eles estão no ar, né? E aí em períodos de maior chuva, nós temos uma maior liberação dos esporos no ar, porque as estruturas onde o fungo guarda seus esporos, elas são hidratadas e jogam para o ar, tá? O ideal é que eu não podasse muito pós-chuva. Aqui na Serra é complicado, esse ano que está seco, mas nos restantes dos anos é muita chuva sempre. Mas o ideal não é a melhor situação. Vários trabalhos já mostram que os primeiros dias pós-chuva é onde tem uma maior carga de esporos no ar,
E aí, quanto maior o corte, maior a chance, tá? A altura do corte, talvez o comentário, pergunta do Frederico bom, quanto mais alto eu cortar, se houver uma infecção, eu não sei se a estratégia dele era pensar em fazer uma repoda, né, desse ferimento. Só que sempre lembrando, sempre que eu podo, eu posso ter uma infecção. Inclusive, Carol, tu comentou antes, na poda verde, nos ferimentos durante o ciclo, não é muito frequente, tá? Mas pode haver infecção. A Karine, no trabalho de mestrado dela, lá no Paraná, ela observou, né, com Botriosféria, por exemplo, e lá de Plódia, que houve infecção de ferimentos mesmo na poda verde, tá? E agora a gente fez um trabalho com a colega de campus aqui, professora Luciana, e a gente fez poda em verde e infectou. Não tem... Então é uma questão de ferimento. O Paulo falou... Opa, desculpa, pode seguir, cara. A Edgar só confirmou aqui do SO4, ótimo porta-enxerto. É sensível à fusariose, mas confere mais grau à uva e maior produtividade. Isso. SO4 vem se comportando bem em dupla poda, o Paulo Giacomini falou também. Esse comentário o que eu posso fazer, por exemplo, a fusariose é tentar proteger, usar outras ferramentas que eu não consiga resolver com o porta-enxerto para proteger o sistema radicular, por exemplo, né? E aí eu produzir uma muda de qualidade, de novo, a mesma historinha de sempre que a gente já falou lá desde o início, né? E aí eu uso o potencial dele como que ele traz para a copa, né? Melhorando o comportamento de copa. Eu não sei o nome aqui da pessoa, só tem o sobrenome. O que utilizar no corte para não ter a infecção, né? Que aí é aquela questão das ferramentas, né? Que tinha falado. A gente já comentou isso, alguns fungicidas químicos são usados, né? Alguns triazóis, os biológicos. Até mesmo tem relatos na literatura, até do próprio Mancozeb, que é um fungicida bastante utilizado, tem um nível bom de controle. A questão da proteção do ferimento, vou aproveitar que retornou essa pergunta só para frisar. A proteção do ferimento, além da ferramenta, do produto em si a ser utilizado, um grande segredo é fazer com que se cubra bem o ferimento. Tanto que está surgindo já, e é uma coisa que a gente tem trabalhado, a gente já tem buscado, é o uso de polímeros e de misturas que melhorem o recobrimento do ferimento. Então, tudo que melhorar o recobrimento, melhora a proteção, além do próprio produto, né, em si, seja químico ou biológico. O rapaz Douglas, né, que tu falou do Falando em Vinhos. Isso, Douglas. Se o choro da videira pode ser um facilitador. Na realidade, o que acontece, Douglas? Se a gente pensar epidemiologicamente, o esporo, quando ele cai ali, se tiver uma umidade e ele ficar aderido ao choro, né, ao exudato que saiu ali na poda, ele vai ficar preso. E aí, assim que tiver condição, ele vai germinar e pode infectar, né? Então, pode ser uma oportunidade também, né? Além da... E a chuva mais nessa questão de liberação de esporos, né? É bem importante. O José Luiz Hernandes disse que no experimento que realizou, nos porta-enxertos mais vigorosos, teve mais desenvolvimento, né? Tá aí, ó. É a Famuniella, né? A Famuniella. Então, essa questão é bem... obrigado, José Luiz, aí confirma, né, um pouco da que a gente tem falado, né? Eu reforço o que a gente... O Matheus perguntou a incompatibilidade com Dormex. Eu não recomendo, né, Matheus? Tento não recomendar, né, essa questão junto, né, de aplicação junto. Precisamos, em alguns casos, aí tentar fazer testes de compatibilidade. Te confesso que eu não sei te responder de nenhum deles, tá? Mas eu tenho recomendado não combinar muito. Obrigada, José Luiz. Obrigado, José Luiz, aí agradeço. Obrigado pela participação, sempre importante aí colaborar, né, e trocar ideia.
A gente É trocando bom ideia, a gente também consegue o evoluir. pessoal do Brasil todo, né? É bom Isso, ter essa isso. troca também. Pessoal, tem mais perguntas? Não sei se Marcos tem mais alguma coisa para colocar, não sei se. Eu acho que se o pessoal não tem perguntas, o que eu vou fazer um resumo final, né, desse grupo de Uhum. doenças. Eu acho que tem coisas importantes que a gente tem que recapitular. Primeiro, a produção de mudas de qualidade, ela deve ser um fator sempre a ser buscado. E aí o pessoal às vezes comenta, né? Ah, mas a muda é cara, ou às vezes eu compro uma muda, tem problema, enfim. Isso tudo, pessoal, num sistema produtivo faz parte, né? Mas a gente não pode também desacreditar e temos que investir em mudas, em produção de mudas. Eu sempre falo, quem vai melhor produzir muda é a pessoa que está diariamente melhorando esses processos. Tá? Então, Uhum. hoje a produção de mudas ela deveria ser investida e é um dos pontos que eu mais investiria para o manejo de doença de tronco. E se a gente olhar no mundo, também o pessoal tem investido muito na qualidade de mudas, em trazer mudas de qualidade. E com menor infecção desses fungos desde a muda e desde a planta mãe. Então, a produção de mudas é um capítulo importante para ter sucesso. A Ah, Ariana comentou. sim, a Mari foi a Tá. colega. Obrigado aí, tranquilo. É, outro papel importante, implantação. Eu tenho que me preocupar. E aí, se eu estou renovando, se eu já tenho plantas morrendo, eu tenho que retirar, eu tenho que ter todo esse cuidado. Tá? Eu tenho que trabalhar com isso. Então, eu tenho que me preocupar com a implantação e evitar de total maneira tá, colocar uma planta do lado para ganhar um ano, para qualquer coisa. Evitem isso. É uma das piores alternativas. Então, pelo menos, se vai plantar no ciclo seguinte, tira tudo e planta no ciclo seguinte, protegendo da melhor maneira possível e colocando essa planta numa condição interessante, corrigindo a questão de solo, que for necessário, entendendo isso. Tá? E a terceira etapa é a proteção de ferimento na planta adulta. Aí, basicamente em parte aérea. Tá? E alguma reposição, às vezes reaplicação a gente tem recomendado de biológico na raiz se eu tenho uma área que é muito problemática de pé preto e alguma coisa nesse sentido, tá? No plantio, hoje eu não vejo o plantio de videira sem uma proteção de raízes, seja química ou biológica. E aí eu deixo para a escolha de cada um, né? Ah, eu gosto mais de química, eu gosto mais de biológico. Bom, eu nessa parte de solo eu tenho um apreço muito grande por biológicos, eu acho que é um caminho onde a gente tem, primeiro, um excelente nível de controle, nós vimos no nosso trabalho, a gente reduziu o número de plantas mortas utilizando tricoderma na implantação, num ensaio de 3 anos que a gente fez, tá? E eu tenho uma proteção a longo prazo, tá? Isso é importante, tá? Alguns dos resultados, até aproveitando, tem naquele livro de tricoderma que a gente falou na outra live, tem naquele livro lá para o pessoal, se quiser dar uma olhada. Foi publicado recentemente, tem PDF disponível. Então, A Carol falou que, se eu não me engano, estava na Embrapa de soja, se eu não me engano. isso aí, para lembrar para a soja. E como é tricoderma em todas as culturas, né? Não é só na uva, então tem um capítulo de videira que a gente colocou, colaborou lá no livro. Tá? Então essa proteção no plantio, ela é indispensável. Tá? Hoje eu não enxergo uma forma, tá? De ter esse cuidado. Se for o caso, precisar irrigação, dependendo da região, tem que ter esse cuidado. Tem que cuidar, né? Essa questão das outras práticas culturais, não esquecer. Não, agora que eu coloquei biológico, não preciso fazer mais nada do resto. Não, é uma coisa além. De novo, porta-enxertos. Se daqui a pouco eu tiver um porta-enxerto mais resistente, ótimo, vamos usar. Mas eu não devo esquecer das outras práticas. E aí, às vezes, a gente tem esse problema, né? Começa a usar uma coisa e esquece das outras. Tá? E protejo lá no campo. Bom, quanto à diferenciação das doenças, os sintomas, a gente falou, são muito semelhantes, a gente consegue diferenciar alguma coisa a campo. Só que assim, ó, independente da prática ou da doença que eu tenho ocorrendo no meu vinhedo, basicamente hoje as ferramentas que eu vou usar, elas são quase que as mesmas. Então, não é que eu não devo me preocupar com a diagnose, devo. Porém,
eu devo me preocupar com logo tentar já atuar com essas práticas culturais que são extremamente importantes, como arrancar planta. Tá? Uhum. E na minha revisão final, assim, ó, nós vamos cada vez mais ter que nos preocupar com outras coisas. Nematóides é um problema sério, tá? E a gente vai ter que se preocupar. A gente já tem visto, já tem uma tese de doutorado na Embrapa de Pelotas sendo elaborada com nematóides e fungo de madeira. A gente tem percebido já aumento. A Aline, no pós-doutorado dela, fez também ensaios já indicando isso, né? O aumento da ocorrência dos fungos quando a gente tem nematóide associado, tá? Cobre no solo, a gente também tem ensaios previstos para fazer combinação com cobre, com excesso de água no solo. É óbvio, a videira não é uma planta de arroz que tem a erênquima na raiz, né? Então, quanto mais eu estressar, por mais que seja um porta-enxerto adaptado a condições mais úmidas, a gente sabe aqui na serra, né? Tem locais que ficam alagados, e aí é um problema seríssimo em que o fungo se beneficia da planta que está totalmente estressada, né? Então é um problema. Então, esses outros fatores associados, eu uso de herbicidas na implantação, é um problema seríssimo, tá? Eu acabo estressando a planta e matando a planta, às vezes, por herbicida, e aí eu corto a planta, tem escurecimento interno, eu acho que é doença de tronco. Não, eu matei por causa do herbicida que eu estou aplicando. Então, cuidado com herbicidas. Insetos, pérola da terra. Ninguém falou em pérola da terra, que até achei estranho agora. Filoxera, todos esses insetos também, se eles estão ocorrendo ali, são fatores possíveis de estar associados e estão associados nesse conjunto de declínio de plantas. Então, fungo de madeira é uma parte da história. Só que não adianta agora eu esquecer tudo o resto e achar que tudo é doença de tronco, tudo é fungo de madeira. Não, não é. E aí eu posso incorrer no mesmo erro quando eu achei que era só pérola, quando eu achei que era só fusário. Então, infelizmente, a gente tem um problema sério, complexo, e que cada vez mais a gente começa a conhecer uma partezinha desses fatores. Vou ressaltar isso, por quê? Porque a gente tem esse projeto de porta-enxertos aí que a gente tem selecionado, e uma das atividades do projeto coordenado pelo Henrique na Embrapa é um diagnóstico, onde nós coletamos plantas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, colegas da EPAGRE, o Alexandre que participou ali, o Wellington da área de solos aqui da Embrapa, o Henrique, o Daniel, o César de Pelotas da Embrapa com nematóides, tá? A gente coletou nas mesmas plantas, nos mesmos locais, e cada um fez a análise. O pesquisador Thor, da parte de virologia, tá? E cada um fez sua análise. Eu analisei para fungo, o responsável por vírus, por cobre, por tudo. Então, a gente está tentando fazer um diagnóstico para ver o quanto cada um desses fatores eles colaboram. É difícil, é extremamente difícil, porque as áreas são variáveis, as plantas são diferentes, foram implantadas em momentos diferentes, mas é um desafio que a gente tem tentado responder, indo para essa linha da complexidade. Não é fácil manejar doença de tronco. Outros países têm trabalhado há muitos anos com essas doenças, e sem tudo isso que a gente tem aqui, né? Pérola, cobre e tudo mais, e tem agora conseguido medidas boas de controle. Tá bem, Carol? Eu acho que eu fiz uma revisão final aí, não vi se entrou alguma outra pergunta, se tu acha que tem que complementar essa minha revisão final aí. Até quando a gente isolava os fungos também via que também era uma complexidade, que surgia um monte de coisa, né, Marcos? E outra coisa, eu comentei no meio da live lá dos franceses, né? Eles têm visto que os outros micro-organismos que estão dentro da planta, eles interferem nesse processo de start, de início da doença, né? Então, é um outro desafio. Será que a diversidade microbiana das nossas plantas é igual à da França? Provavelmente não. E aí, o que isso está fazendo? A muda produzida de um local em outro. Tem toda uma carga microbiana dentro da planta que a gente não conhece, que é extremamente difícil de identificar, e que, com certeza, faz parte dessa história de ocorrência de doença. Então, quanto melhor a gente deixar nossa planta de videira, melhor. É mais interessante, tá? Se eu estressar ela, o negócio começa a complicar. O Maciel perguntou sobre ferimentos nas raízes pelo revolvimento do solo, gradagem. Como seria a gestão de proteção?
Qualquer tipo de ferimento pós-implantação eu não recomendo, porque é muito difícil nós chegarmos com qualquer coisa nas raízes. Tem uma coisa chamada solo entre nós e as raízes, e que é uma complexidade enorme para chegar nelas. Então, assim, ó, eu evitaria ao máximo qualquer tipo de ferimento no sistema radicular pós-implantação, tá? Faz tudo o que tem que fazer, descompactar, se for o caso, mexer em solo, que tem que ser muito bem avaliado, né? Se vale a pena mexer muito nesse solo antes do plantio, que daí tu consegue fazer aquilo que a gente falou, né? De proteger, deixar de molho as raízes, e colocar esses possíveis agentes de controle esses agentes de controle na cova, ali nas raízes, né? No momento do plantio. Porque é o momento mais rápido, fácil e barato de colocar qualquer tipo de proteção nas raízes. Primeiro que eu consigo molhar, né, uma grande quantidade de raízes com um baixo volume de água, né, então eu consigo fazer isso, eu consigo botar uma concentração interessante de biológicos, eu consigo fazer com que o fungicida chegue facilmente na raiz, isso é importante, tá, sem ter o solo atrapalhando. É um momento crucial. Eu comento às vezes, né, em muitas situações o pessoal não se preocupa com a implantação, às vezes é meio a toque de caixa, né? Chegou as mudas, aquela correria, e pede a muda meio em cima do laço, e aí tem que plantar e plantar e plantar, e acaba perdendo esse momento. Às vezes um planejamento de 1 ano na implantação e aguardar para implantar bem é muito mais negócio, na minha opinião, é muito melhor do que às vezes implantar na correria. E não conseguir fazer nenhum tipo de manejo nessa etapa. Então, eu acho que é uma etapa fundamental. Acho que não tenho certeza, né? É uma etapa fundamental quando a gente fala em manejo de doença de tronco e qualquer coisa de solo. Seja nutricional, seja patógeno, seja qualquer coisa. É um momento que eu devo gastar bastante energia e planejamento. Aí, gente, fica aí a mensagem, né? Que eu acho que. Eu acho. Não, Bom, acho que deu para fazer um resumão assim. Acho que deu para tirar todas as dúvidas aí do pessoal, Marcos. Acho que deu para esclarecer bem, assim, o assunto, né? Assim, acho que sanamos todas as dúvidas. Acho que sim, acho que se passou alguma coisa. Também, Carol, acho que se daqui a pouco, depois, é bem importante frisar, acho que na live anterior, né, tem todo o meu contato na internet, de e-mail, do campus ali, né, do IFE aqui em Bento Gonçalves, tem contato disponível, o e-mail a gente está a todo tempo aí tranquilo, se alguém achar que ficou alguma dúvida ou que daqui a pouco não entendeu, ou eu não respondi a pergunta de maneira adequada, talvez às vezes por não ter entendido, tranquilo. Ou pelas redes sociais, né, Facebook, Instagram, enfim, né, mas tem todo o caminho oficial via campus ali, né, que a gente está disponível. E assim que acabar a pandemia, pessoalmente lá, né, por enquanto é só virtualmente, né, e aí depois que acabar a pandemia, vamos ver se a gente consegue voltar às atividades presenciais com tranquilidade. Sim. Voltar à normalidade. Ou a nova normalidade, né? Não sabemos o que vai acontecer. Se readaptar, né? Vai acabar, acho que vai mudar bastante coisa, né? Vamos ter que a gente vai se adaptando. Então, tranquilo, mas o pessoal fica à vontade, a gente está à disposição. Várias pessoas aqui que mandaram perguntas, a gente tem contato direto também aí, tem conversado. Obrigado por ter participado. É sempre um momento para a gente também repensar coisas, né? Assim como a gente fala aqui e conta nossas experiências, toda pergunta, todo comentário nos ajuda a repensar. E eu sempre brinco, né? Muitas vezes num comentário, numa pergunta, vem uma ideia de um projeto, aí, de uma resposta a ser feita pela ciência, né? Então a gente está sempre pensando, escrevendo projetos, vai ficando numa caixinha de ideias. Eu tenho uma caixinha ali que eu vou anotando as ideias e nesses momentos tem muita coisa importante. Ai, muito obrigada, Marcos. Foi ótimo mais uma vez. Sucesso aí. E quem sabe em breve mais uma, né? Vamos ver.
Eu Não, vou te dar um tranquilo. descanso, mas num futuro próximo aí eu te chamo para mais uma. Tá, eu acho que teve uma pergunta ali, não sei se tu tem tempo, Carol, do Maicon Sim, ali, agora que eu vi mais que um. entrou. Acho que é uma pergunta, né? Não vi, passou rápido aqui pra mim. Isso. Pode. Vamos tentar responder. Então, você tem experiência, ouviu falar sobre a utilização de cal virgem para eliminar fungos até pela terra, por ela ter esse efeito cáustico antes da implantação de vinhedo. O Maicon já conhece de sala de aula, de orientação, aí o Maicon já testou tricoderma e tudo mais, né? Mas ele Uhum. vai ter esse efeito, né? O cal tem. E, historicamente, onde é que a gente vê isso? Em troncos de árvore, né? Se pintava os troncos de árvore, né? Nas ruas aí das cidades, né? Em função desse efeito, né? Por quê? Porque acaba desidratando a estrutura. O grande detalhe, Michael, e aí eu te confesso que eu nunca li nenhum artigo científico, nem tenho nenhum, se alguém souber, inclusive pode manifestar aí. Mas partindo do conhecimento da cal, né, desse efeito que ela tem, poderia ter algum efeito. Pérola, acho que não, mas sobre o fungo, sim. Tá? Assim como tem problema do cal, se a gente usar ele nas raízes das plantas, né, desidrata e queima, né. O grande detalhe é o quanto dos fungos que estão ali no solo eu vou atingir. Porque, no geral, o pessoal vai colocar cal onde? Na cova. E aí eu fico muito restrito, né. E aí, assim que passar o efeito dessa cal, os fungos que estão numa parte ali que não teve contato, provavelmente eu vou ter problema. Então, em termos estratégicos de cova, se foi a tua ideia, não sei se foi essa ideia, e a que me veio aqui agora, né? Eu partiria para os outros casos que a gente comentou. Talvez tenha um efeito, mas eu penso na questão de longevidade desse efeito, né? De maior prazo de efeito, tá? E aí, se eu colocar cal ali, colocar um micro-organismo benéfico, provavelmente o micro-organismo benéfico vai ter problema. E aí eu uso o cal para eliminar o patógeno por um momento e talvez elimine o micro-organismo benéfico. E aí, a longo prazo, eu posso ter um problema. Todo o uso de produto que tem efeito tópico, assim, né, que tem efeito momentâneo, que em parte aérea, que a gente comentou na última live, que são o cloro e esses produtos, e foi falado na questão do ozônio, a gente Uhum. comentou, né? É o efeito momentâneo e que elimina muita coisa benéfica também, provavelmente. E aí, o que acontece depois disso? Essa sempre é a preocupação nossa. Então, a minha preocupação do uso de cal, se é que ele tem efeito, é o posterior. Deixa eu ver alguma. Ok? Eu acho que foi, né, Carol? Acho que Sim. terminamos. Acho que atendemos. Então, Carol, muito obrigado. Pode contar com a gente. Se caso tu achar necessário uma outra live aí, a gente está à disposição. Acho que a gente pode aproveitar esse momento, né, de distanciamento aí para Pois é, né? fazer Gente. esses debates aí. Às vezes Uhum. em época de aula, como a gente comentou por Fica mais WhatsApp, né, difícil depois, né? fica mais restrito, que a gente acaba os horários ficam um pouco mais restritos. Mas fica à vontade. Se o público tiver afim e a gente bater um papo, para falar de doença, eu estou sempre afim e disposto. É muito bom conversar e trocar ideia e ver o pessoal trazendo as experiências aí. Tá bom? Muito obrigada, Marcos. Um abraço, brigadão mesmo. Foi um prazer, muita gratidão mesmo. Então tá. Para mim também, um abração aí e assim que precisar, estou à disposição. Tá bom, Tá Carol? bom, Bom beijo na sucesso no família. canal. Pode deixar que Obrigada. eu darei na Aline e na Cecília. Sucesso no canal, sucesso nas lives, as outras. Ai, Algumas eu tento obrigada. assistir, outras eu tô com meu horário de atendimento comprometido aqui Sim, eu tô com a colocando lá pequena. no YouTube também agora, porque aí depois o pessoal também que não consegue Ah, ver aqui, ótimo. depois consegue ver lá, né? Até depois, se tu tiver os contatos, quiser indicar para o pessoal, indica o canal do YouTube, que Tá bem. aí fica lá direto. Tá, pode deixar então. Tá Estamos nos bom? acostumando com a tecnologia. Valeu, um Isso. abração. Obrigada, Marcos. Um Boa beijo, boa noite. noite aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos Tchau. aí. Obrigadão. Obrigada, gente.
Deixa eu, Marcos. Eu não sei como é que eu saio aqui, vamos ver. Acho que é aqui. Obrigada, gente. Muito boa noite. Não sei se todos ouviram, mas sexta-feira nós teremos mais uma live. Eu vou divulgar amanhã, né? Não quis divulgar ainda antes para não tirar o foco dessa. Mas sexta-feira a gente vai estar com o expert Alberto Briguente para falar sobre as variedades Piuí. Então, eu sei que tem muita gente interessada e o pessoal me pediu aí, né, sobre esse assunto e a gente vai trazer aí no canal. Então, eu quero a presença de todo mundo, já podem divulgar, tá? Vai ser sexta-feira, às 9 da noite. Muito obrigada pelos elogios, pelos comentários, gente, tá bom? Fico feliz que realmente vocês estão gostando aí das lives, tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite e até sexta-feira. Um abraço. Partilhem aí a live. Tchau.